Jair Bolsonaro entrega relatórios das movimentações fiscais de quando era presidente da República. STF forma maioria para obrigar novo cálculo sobre o número de deputados federais de cada estado. No Dia do Soldado, o comandante-geral do Exército promete rigor contra eventuais desvios de militares na política. Brasileiro tem que se adaptar à nova mudança brusca de temperatura com frio depois de vários dias de calor. Pobreza cai no país, mas pretos e pardos enfrentam maiores dificuldades para encontrar benefícios. Encontrados corpos e a caixa preta do avião que caiu na Rússia com o chefe do grupo Wagner, que era inimigo de Vladimir Putin. E um festival de torresmo roda o país com as mais variadas receitas, incluindo um crocante com pele de frango. A partir de agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Jair Bolsonaro atendeu a uma determinação da Justiça e entregou os extratos de suas contas bancárias do período em que foi presidente da República. Por enquanto, os dados não serão revelados ao público. Na petição encaminhada ao Supremo Tribunal Federal, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro fala que a entrega desses dados bancários foi espontânea, justamente para afastar a necessidade de se mexer na máquina pública para a apuração desses dados. Isso ocorre uma semana depois da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que autorizou a quebra dos sigilos bancário e fiscal, não só de Bolsonaro, mas também da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Nesses documentos encaminhados ao Supremo Tribunal Federal, contemplam gastos ao longo dos 4 anos do governo do ex-presidente, ou seja, de 2019 a 2022. Nesse caso, então, temos aí constando nesses documentos, por exemplo, as vendas de automóvel e também de jet ski e ressarcimento de despesas relacionadas aí com a saúde do ex-chefe do executivo e também da própria família dele. A defesa pede ainda que esses dados eles sejam mantidos em sigilo, ou seja, para que não haja então a divulgação para a imprensa até que uma decisão aqui do ministro Alexandre de Moraes seja então deliberada, ou seja, tomada. A decisão de Moraes, só para a gente lembrar, ela foi tomada com base justamente na investigação que é conduzida pela Polícia Federal, tem um inquérito também tramitando aqui no Supremo Tribunal Federal em relação àquelas joias, né, que ainda como presidente da República, Bolsonaro recebeu do governo da Arábia Saudita. Uma vez que ele saiu então da presidência, deveria entregar, devolver para a União e segundo então o Supremo e também até aqui o que tem apurado a Polícia Federal, isso acabou não ocorrendo e por conta disso a abertura dessa investigação que está indo no centro ali do ex-governo, como no caso envolvendo o tenente-coronel Mauro Cid, que está preso há algum tempo até a conclusão desta apuração. Além disso, também a defesa fala o seguinte, que ao longo desses 4 anos de governo, Bolsonaro se manteve fiel aos princípios da moralidade e publicidade, pilares constitucionais que pavimentam a administração pública. Por ora, não se sabe se com a entrega desses dados, o ministro Alexandre de Moraes vai suspender essa quebra dos sigilos bancário e fiscal de Bolsonaro e também de Michele Bolsonaro. O que se sabe é que as investigações ainda estão em curso, a Polícia Federal segue apurando, ou seja, fazendo a perícia do celular do advogado do ex-presidente Frederico Assef e a previsão de conclusão é de 30 dias. Mas por hora as informações já estão com o Supremo Tribunal Federal, que ainda vai decidir se vai manter o sigilo ou se vai quebrar esse sigilo dessas informações ou se vai divulgar aí, ou seja, tornar pública essas informações. A gente, claro, vai seguir acompanhando. O Congresso vai ter que atualizar o número de deputados federais por estado. O STF já formou maioria para determinar a medida que, segundo a Constituição, deve ser feita para adequar a representatividade política ao número da população contada pelo censo do IBGE. Atualmente, as bancadas variam entre o mínimo de 8 e máximo de 70 deputados. O total de 513 não vai mudar. Apenas será feita uma nova divisão que poderá mudar o tamanho das bancadas de 14 estaduais, além de alterações nas assembleias legislativas. O julgamento continua no plenário virtual e deverá acabar daqui a pouco, à meia-noite. O tenente-coronel André Luiz Cruz Correia, integrante da equipe de segurança do presidente Lula, será exonerado do cargo. A decisão foi tomada após a Polícia Federal
descobriram que André Luiz fazia parte de um grupo de WhatsApp com militares que defendiam um golpe de Estado. As informações estavam armazenadas no celular de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Enquanto realizavam uma varredura no celular de Mauro Cid, que está sob posse da corporação, os agentes federais descobriram que, ao mesmo tempo em que era responsável por garantir a segurança do presidente Lula, André Luiz também fazia parte de um grupo de WhatsApp com diversos militares que defendiam o golpe de Estado, criticavam a Constituição e despejavam palavras contra o STF e principalmente contra o ministro Alexandre de Moraes. Após constatar o fato, a Polícia Federal levou o caso ao Palácio do Planalto, que mandou demitir Correia. O tenente-coronel André Luiz Cruz Correia é subordinado ao Gabinete de Segurança Institucional e atuava na segurança direta de Lula. Ele chegou inclusive a participar de viagens com o presidente para Bruxelas, na Bélgica, do dia 15 ao dia 20 de julho, para a Colômbia no dia 8 de julho, para Puerto Iguaçu, na Argentina, de 3 a 4 de julho, e também esteve presente nas viagens nacionais em Ilhéus, na Bahia, do dia 2 ao dia 3 de julho, e São Paulo, do dia 22 ao dia 23 de junho. A descoberta do grupo de WhatsApp caiu como uma bomba e estreitou ainda mais a relação da Polícia Federal e do GSI. Desde o ano passado, a Polícia Federal defende a tese de que ela seja responsável pela segurança do presidente Lula. Porém, para evitar desgaste com militares, Lula optou por deixar o GSI no comando da segurança. Em sua defesa, o GSI afirmou que o tenente-coronel não pode ser julgado por integrar o grupo sem saber se houve interação ou participação ativa dele nas conversas. Já investigadores da Polícia Federal afirmam estar incrédulos com mais um capítulo de desconfiança envolvendo o GSI, que já teve integrantes envolvidos nos ataques de 8 de janeiro. Os investigadores da Polícia Federal também afirmaram ter provas de que o coronel Correia pediu ajuda para Mauro Cid para conseguir uma transferência da Bahia para Brasília, o que de fato aconteceu. O GSI, por sua vez, disse que o coronel não pediu ajuda para Cid, apenas consultou o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro sobre vagas disponíveis na capital federal. Os guardas municipais fazem parte do sistema de segurança do país e, por isso, podem revistar suspeitos. Os ministros do Supremo Tribunal Federal julgaram no plenário virtual uma ação da Associação das Guardas Municipais do Brasil. A entidade argumentou que juízes por todo o país não estão reconhecendo as atribuições dos guardas como integrantes de sistema de segurança, o que afeta a atuação. A análise estava suspensa depois que aconteceu um empate e o STF estava com apenas 10 ministros. Como o ministro Cristiano Zanin tomou posse, hoje ele decidiu o assunto. E no Rio de Janeiro, a Justiça pediu uma perícia sobre a compra que a Polícia Rodoviária Federal fez de 14 veículos. A suspeita é que houve fraude. O Ministério Público Federal determinou a inspeção de 14 veículos blindados, conhecido como caveirões, comprados pela Polícia Rodoviária Federal do Rio. Diligências e apurações preliminares identificaram indícios de fraudes na compra dos veículos fornecidos pela empresa americana Combate Armor. O procurador da República, Eduardo Benones, afirmou que há suspeitas de superfaturamento e atropelamento de prazos, além dos caveirões não terem a capacidade técnica para as funções operacionais. Os gastos estimados chegam a pelo menos 30 milhões de reais. A Justiça determinou a requisição de informações ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, e à Corregedoria Nacional da PRF, além de perícia nos documentos da licitação e testemunho de pessoas. Inclusive, o FBI está cooperando com o Ministério Público, já que a sede da empresa fornecendo fica nos Estados Unidos. Caso se confirme as irregularidades, as penas podem chegar a 19 anos de reclusão, além do prejuízo de outros crimes eventuais no curso das investigações. Um caminhão desgovernado atingiu mais de 20 carros na região central de Coronel Vivida, no sudoeste do Paraná, na noite de ontem. O veículo estava carregado com mais de 30 toneladas de farelo de soja.
Segundo informações da imprensa local, o motorista do caminhão, de 66 anos de idade, afirmou que ficou sem freio e não conseguiu controlar a carreta. Ele não se feriu. O Corpo de Bombeiros informou que uma pessoa ficou presa dentro de um carro e foi socorrida com suspeita de fratura na perna. Alguns carros estavam trafegando pela via e outros estacionados quando foram atingidos. Um motociclista que passava pelo local se jogou da moto para não ser atingido pela carreta, informou os bombeiros. O caminhão foi carregado em Guarapuava, na região central do estado, e tinha como destino Itapejara, do oeste, no sudoeste paranaense. E a seguir, pobreza cai no país, mas pretos e pardos enfrentam maiores dificuldades para encontrar benefícios. E ainda, Festival do Torresmo roda o país com as mais variadas receitas, incluindo um crocante com pele de frango. O Brasil abriu mais de 7 empresas por minuto no primeiro semestre do ano. Segundo o Ministério da Fazenda, o fechamento de companhias disparou. O microempreendedor individual, ou simplesmente MEI, é uma pessoa que trabalha de maneira autônoma, porém regularizada, contando com CNPJ e podendo emitir notas fiscais dos seus serviços, por exemplo. De acordo com a Receita Federal, houve crescimento exponencial, potencializado pela pandemia da Covid-19, de pessoas buscando pela regularização. Rafael se tornou MEI em 2019. Desde então, tem atuado com a prestação de serviços e entregas. Atualmente, são mais de 5 estados atendidos. Quando eu atuava como um office boy, eu via a necessidade de comentários de pessoas sobre o perfil do profissional. Aí eu queria montar uma empresa com esse perfil diferente, alinhado, chegar bem apresentado, e ter uma postura e perfil de acordo as empresas às vezes exigiam. Aí comecei a atuar em 2011 como um prestador de serviços e entregas, tive algumas dificuldades. Hoje atuo no mercado há 4 anos, fez agora em dia 19 de fevereiro. Estamos aí buscando a melhoria e crescimento a cada dia. Em fevereiro de 2020, eram mais de 9 milhões e 700 mil MEI. Agora, em agosto de 2023, são mais de 15 milhões e 300 mil profissionais formalizados em todo o país. Na Bahia, são mais de 900 mil, enquanto em Teixeira de Freitas, 12.482. O cadastro desses profissionais começou a ser feito em 2008. Desde então, o número de pessoas interessadas nessa área só aumentou. Jackson atuava como ME, microempresa, no ramo de embalagens. E há menos de um mês se tornou MEI, no segmento de cosméticos e perfumaria. Tem sido bom porque simplificou demais, não tem aquela carga tributária de impostos. São vários, é simplificado em um só. E tem muita coisa que a gente consegue resolver sozinho, sem ajuda de contador. Um levantamento do Sebrae aponta: 6 em cada 10 brasileiros estão sonhando em abrir seu próprio negócio. Um dos principais desafios para muitos é lidar com a gestão financeira. O empreendedor em si, ele tem essas dificuldades, porque tem que fazer administrativa, a parte financeira, e acaba que acarretando mais, e tem que ter uma postura para saber desembolar o processo aí do desenvolvimento da empresa. Para manter os empreendimentos ativos é necessário conhecimento sobre administração, planejamento e finanças, que pode ser obtido gratuitamente. Em Teixeira, os treinamentos funcionam na Sala do Empreendedor, dentro da Secretaria Municipal de Desenvolvimento. Orientação, formalização, impressão de boletos, declaração do imposto de renda, alteração cadastral, parcelamento de dívidas. Nós possuímos também capacitações e consultorias, tudo isso a um custo zero por conta dessa parceria com o Sebrae, facilitando a vida aí do nosso empreendedor. Segundo Maxwell, a formalização por meio do MEI é importante, pois garante direitos, dentre eles de previdência com relação à aposentadoria, licença maternidade e afastamento do trabalho por motivos de doença. O processo é simples. Basta procurar algum agente ou atendente da Sala do Empreendedor e eles estarão passando todas as orientações. Nós temos uma cartilha explicando passo a passo de como ser MEI, de como
conseguir avançar no sistema do Gov, né? Então, aí toda a orientação em relação ao Gov também os nossos atendentes estarão passando a esses empreendedores. Empresas de contabilidade também costumam oferecer determinados serviços. A do Marlon desenvolveu um aplicativo que ajuda microempreendedores a organizar a vida financeira. O aplicativo MEI, ele foi lançado esse ano, tem pouco mais de 3 meses. Ele tem como principais funcionalidades a possibilidade do empreendedor individual emitir a sua nota fiscal eletrônica de maneira simplificada. É o único aplicativo que tem integração com o emissor oficial do governo federal. Além disso, o empreendedor pode consultar também o seu documento de arrecadação do Simples, né, o DAS, e realizar o pagamento dele mensalmente, mantendo-se em dia com o fisco. E, além disso, e o que eu considero ser um dos principais benefícios desse aplicativo, é a possibilidade do empreendedor consultar os benefícios previdenciários, que muitos empreendedores individuais sequer sabem quais são os benefícios que têm direito. A prévia da inflação de agosto subiu mais do que o esperado. Depois de uma queda em julho, o IPCA 15 de agosto foi de 0,28%. Com isso, o indicador medido pelo IBGE acumula 4,24% em 12 meses, acima da meta de inflação. O resultado foi puxado pela conta de luz, que perdeu um desconto do acordo com o Paraguai pela energia de Itaipu, além de reajustes feitos em alguns estados. A pobreza caiu pela metade em todo o Brasil em uma década. A constatação veio após números registrados nos anos de 2008 e 2009 serem comparados com os dados de 2017 e 2018. Em 2008 e 2009, de cada 10 brasileiros, 4 enfrentavam algum grau de pobreza e 8 em cada 20 tinham alguma vulnerabilidade. Já em 2017 e 2018, o número de brasileiros na pobreza caiu para 2 e o número de pessoas em vulnerabilidade caiu para 6. Os dados foram divulgados pelo IBGE e, por terem sido realizados há pelo menos 5 anos atrás, não refletem os efeitos da pandemia sobre o acesso a bens básicos, como moradia e educação, usados na definição de pobreza e vulnerabilidade. Mesmo com a melhora nos dados, a população pobre ainda sofre com desigualdades que não mudaram nesta década. Em lares em que o chamado cabeça da casa é preta ou parda, possui menor renda ou menor grau de instrução, continuam concentrando números mais elevados de pessoas na pobreza ou algum tipo de vulnerabilidade socioeconômica. O estudo é uma continuação de outros dados do Instituto divulgados em junho, que mostrou que a qualidade de vida do brasileiro cresceu em uma década. Mas, diferente do levantamento anterior, para medir o grau de pobreza e quão vulneráveis os brasileiros estão, são consideradas dimensões das famílias para além dos gastos com produtos e serviços, como moradia, serviços de utilidade pública, saúde e alimentação, educação, acesso a serviços financeiros e padrão de vida, transporte e lazer. O número de brasileiros na pobreza caiu de pouco mais de 84 milhões em 2008 e 2009 para 46 milhões entre 2017 e 2018. Já o índice de pessoas em estado vulnerável caiu de 155 milhões para 132 milhões de brasileiros. O fato positivo nesta comparação é a retração da pobreza e da vulnerabilidade no país de um modo geral. Como todos os estados brasileiros, além das diferentes faixas de renda, a composição familiar e raça tiveram queda nos últimos indicadores. Mas o ponto negativo é que a melhora não foi suficiente para eliminar as diferenças que existem entre a pobreza das famílias em que a pessoa de referência é preta ou parda, índice que, por exemplo, é quase 3 vezes o índice da população branca. Encerrando mais uma semana no mercado financeiro, os investidores repercutiram a divulgação do IPCA 15, que é a prévia da inflação oficial do mês, e ainda avaliaram falas recentes do presidente do Banco Central norte-americano, Jerome Powell, sobre o rumo da política monetária nos Estados Unidos, o que fez o dólar cair 0,10%, fechando em R$ 4,87. E a Bolsa de Valores fechou em queda de 1,02% aos 115.837 pontos. Como petisco para beliscar na roda entre amigos ou até indispensável para comer com aquela tradicional feijoada, o torresmo já se tornou o queridinho dos brasileiros.
mas pouca gente sabe que ele tem várias versões. Difícil encontrar quem não gosta daquele tradicional torresmo, não é verdade? Uma preparação culinária feita com aquele toucinho de porco cortado em pequenos pedaços e fritos até ficarem bem crocantes. Quem gosta, com certeza, já ficou com água na boca. O torresmo é uma contribuição portuguesa para o Brasil e os temperos vieram da África. E é claro que aqui no nosso país tem um toque todo especial. Hoje, usado como petisco e também em pratos especiais, como a feijoada e o feijão tropeiro. Um festival que corre o país trouxe para Dourados uma infinidade de pratos preparados com a deliciosa carne de porco e cada um com seu toque especial, principalmente no torresmo. Aqui no Festival do Torresmo, você tem pessoas de muitas regiões. Então o pessoal da Bahia coloca o temperinho deles diferente no torresmo, o pessoal de Minas diferente e coloca o amor, né? A comida fica gostosa quando tem amor. Então por isso que tem o nosso torresmo, tem esse diferencial. Encontramos de tudo um pouco: joelho de porco, leitão, torresmo de rolo recheado, costela suína, pernil, panceta e de todo tipo de torresmo. Todo tipo mesmo, até torresmo de pele de frango. É isso mesmo, e vou adiantar, é uma delícia. Bom, e como nós estamos falando de torresmo, vamos mostrar agora um torresmo que pouca gente conhece, que é o frangorresmo, é isso? Isso mesmo, frangorresmo. E o que ele tem de especial? Precisa de um preparo especial antes? Sim, precisa. A gente tem a parte do tempero. Vamos mostrar passo a passo aqui então? Vamos sim. Aqui eles já estão em processo com empanamento, tá? Que a gente sempre põe água mais os preparos que a gente faz. E aqui tá, daqui já vai para a fritadeira. Vamos mostrar então? Vamos sim. Bom, Raquel, então aqui já está pronto. Prontinho, aqui já dá para tirar. No toque a gente já percebe que dá para tirar. E agora qual que é o próximo passo? O passo, tirar aqui da gordura. A gente escorre o óleo assim para não ficar empoçado na pururuca, para não ficar mole, né? Para ficar bem crocante. Depois você passa para cá para escorrer o óleo. Isso. Aqui tem o processo de secar, de escorreção, o óleo vai correr aqui, escorrer e aí direto para a secadora. E já nem tem muito óleo aí também. Não, já fica sequinho. E vai para a secadora para terminar de secar. Isso, vai na secadora, ali termina e vai para a estufa. Aí é onde você fica bem crocante mesmo. Agora é só provar. Só provar. Bom, finalizado então nosso frangorresmo aqui, tem dois tipos de molhos aqui. Que molhos são esses? Sim, a gente tem o sour cream, que a gente mesmo faz esse molho, que é a base de limão, e tem o barbecue. E na porção acompanha esses dois molhos. E agora é aquela hora que a gente faz à vontade para quem está lá em casa. Maravilhoso. E a seguir, encontrados corpos e a caixa preta do avião que caiu na Rússia com o chefe do grupo Wagner, que era inimigo de Vladimir Putin. E veja também, no Dia do Soldado, o comandante-geral do Exército promete rigor contra eventuais desvios de militares na política. O comandante do Exército disse hoje que os desvios de conduta de militares serão tolerados, não serão tolerados. A declaração do general Paiva Costa, no Dia do Exército, foi direcionada a toda a tropa, em um momento em que surgem várias acusações contra o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, Mauro Cid. Tomás Paiva participou nesta sexta-feira da cerimônia de comemoração ao Dia do Soldado, que ocorre todos os anos no Quartel-General do Exército em Brasília. Ao discursar na tribuna, que também estavam presentes o vice-presidente Geraldo Alckmin, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que é relator de investigações que atingem militares próximos do ex-presidente Jair Bolsonaro, e o ministro da Defesa, José Múcio, o comandante do Exército foi enfático e afirmou que desvios cometidos por militares serão repudiados. Meus comandados, guiados pelo espírito de servir a pátria, vocês são os fiéis depositários da confiança dos brasileiros, que só foi obtida pela dedicação extrema ao cumprimento da missão constitucional e pelo absoluto respeito a princípios éticos e valores morais. Esse comportamento coletivo
não se coaduna com eventuais desvios de conduta, que são repudiados e corrigidos, a exemplo do que sempre fez Caxias, o forjador do caráter militar brasileiro. A declaração de Paiva ocorre no momento em que a conduta de diversos militares que atuaram no governo Bolsonaro é investigada pela Polícia Federal. Um deles é Mauro Cid, que, de acordo com alguns militares, deverá ser expulso da corporação e perder a patente, caso seja condenado na Justiça Comum. Cid participou nessa quinta-feira da CPI dos atos antidemocráticos na Câmara Legislativa do Distrito Federal. No entanto, ele não respondeu aos questionamentos dos parlamentares. O Brasil está ansioso pela resposta do senhor. Mas já que o senhor está orientado, não aceite interferência de quem quer que seja, o senhor se mantenha calado. É assim que funciona a CPI. O senhor não respondeu nenhuma das perguntas. O silêncio do senhor foi bastante elucidativo para todos nós. O ex-ajudante de ordens está preso há 3 meses e meio em um batalhão da Polícia do Exército sob a suspeita de ter falsificado cartões de vacinação de Bolsonaro e familiares. Ele também é investigado em outros casos, como o do vazamento de dados sigilosos sobre as urnas eletrônicas, os ataques do dia 8 de janeiro e possível irregularidades na venda de presentes de luxo dados ao ex-presidente. O porta-voz da Rússia, Dmitry Peskov, classificou como mentira absoluta qualquer afirmação de que o governo russo esteve envolvido no acidente que matou Prigozhin, ex-chefe do grupo mercenário Wagner. Nesta sexta-feira, a Rússia anunciou que os corpos das 10 vítimas e as caixas pretas da aeronave já foram localizados. A equipe russa responsável por investigar a queda da aeronave afirmou que as caixas pretas responsáveis por registrar todas as operações de voo e diálogos entre os pilotos estavam no próprio local da queda, assim como os 10 corpos das vítimas. Agora a equipe está realizando análises moleculares de DNA para identificar cada um dos mortos e trabalhando para colher dados das caixas pretas que possam explicar os motivos que levaram ao acidente. Na manhã desta sexta-feira, o porta-voz da Rússia deu uma declaração em nome do Kremlin, que a Rússia não tem nada a ver com o acidente e classificou uma mentira absoluta qualquer declaração que coloque o seu país como responsável pela morte do ex-mercenário. Desde a confirmação da queda da aeronave, críticos do presidente russo Vladimir Putin, incluindo o presidente dos Estados Unidos Biden e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, foram rápidos em culpar o líder russo pela queda da aeronave, tendo como referência muitos opositores internos de Putin que acabaram morrendo misteriosamente nos últimos meses. Algumas lideranças ocidentais também teorizam que o ex-mercenário foi alvo após motim organizado contra o sistema de defesa da Rússia no mês de junho, considerado o maior desafio à autoridade de Putin desde que foi eleito presidente pela primeira vez em 2000. O porta-voz da Rússia também foi perguntado sobre a possibilidade de Putin comparecer ao funeral do ex-mercenário. Dmitry Peskov deixou a possibilidade em aberto e citou incerteza sobre o cronograma dos procedimentos de identificação exigidos, além de dizer que Vladimir Putin tem uma agenda muito ocupada. Pelo menos 6 milhões de brasileiros consomem bebidas alcoólicas em excesso, o que equivale a 4% da população do país. Um padrão considerado perigoso por diversos médicos e especialistas, além de ser considerado um grande passo para a dependência. De acordo com dados de uma pesquisa realizada pela Covitel, os homens bebem mais bebidas alcoólicas do que as mulheres em todo o território brasileiro. Além disso, a pesquisa mostrou que o consumo de álcool é maior no grupo de pessoas entre 45 e 54 anos e que tenham poucos anos de escolaridade. Já em relação às regiões do país, os dados mostraram que pessoas que residem nas regiões Centro-Oeste e Norte consomem mais álcool do que as demais regiões do país. Sem contar que pelo menos 1/5 da população adulta brasileira confessou ter abusado do álcool nos últimos 30 dias.
E a maior parte desse consumo abusivo foram encontrados em jovens de 18 a 24 anos. De acordo com especialistas, o fato mais preocupante da pesquisa é a população jovem ter relatado consumo abusivo, o que pode elevar o risco de dependência desse grupo nos próximos anos. Outras pesquisas têm mostrado que os jovens costumam beber menos durante a semana, mas que quando bebem nos finais de semana, exageram. Pelo menos 1/3 dos jovens de 18 a 24 anos relatou ter passado por algum episódio em que não conseguiu se lembrar do que aconteceu após uma bebedeira no último ano. Segundo alguns médicos, a prática de beber até não se lembrar mais do que aconteceu carrega uma série de problemas, como a violência. Pelo menos 3,5 milhões de pessoas disseram ter ferido alguém em brigas após ter chegado ao estado de embriaguez. O governo federal está procurando formas de diminuir o consumo de álcool da população. Uma das pautas está sendo discutida na reforma tributária. Existe uma proposta que prevê a maior tributação de bebidas alcoólicas com a inclusão de um imposto seletivo sobre esses produtos. O Procon São Paulo anunciou na quinta-feira que instaurou um procedimento de investigação da 123 Milhas. Segundo o órgão, a agência de viagens online não respondeu de forma satisfatória ao pedido de esclarecimentos sobre a suspensão de pacotes anunciada semana passada e que já foram pagos pelos clientes. O órgão havia notificado a empresa no último dia 21 de agosto. A instituição solicitou um detalhamento de quais eram as condições adversas citadas pela 123 Milhas como justificativa para cancelar os pedidos de seus clientes, além de informações sobre a quantidade de consumidores impactados, quais soluções estão sendo oferecidas e como está sendo o atendimento. Agora, o próximo passo é analisar as reclamações registradas pelos consumidores para apurar eventuais irregularidades e a possibilidade de imposição de sanções, conforme o artigo 56 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, como aplicação de multa, por exemplo, a depender de cada situação, afirma o Procon São Paulo. A recomendação do órgão é que os consumidores continuem buscando contato direto com a empresa primeiro, para solicitar o cumprimento da oferta. Qualquer contraproposta deve ser avaliada com muito cuidado. A 123 Milhas anunciou na semana passada a suspensão de pedidos da linha Promo, com datas flexíveis que tinham embarque previsto entre setembro e dezembro deste ano. A agência afirma que os valores serão devolvidos integralmente aos clientes afetados pela medida, em vouchers acrescidos de correção monetária de 150% do CDI acima da inflação e dos juros de mercado. O voucher é a única opção oferecida pela empresa para realizar o reembolso, o que não segue o estabelecido no Código de Defesa do Consumidor. Clientes também reclamam que o valor total de reembolso é dividido em mais de um voucher e que a empresa impede o uso de mais de um desses cupons em uma única compra. Além de ser notificada pelo Procon São Paulo, a 123 Milhas se tornou alvo de comissão parlamentar de inquérito das pirâmides financeiras, que aprovou na última quarta-feira a quebra de sigilo fiscal e bancária da 123 Milhas e de seus sócios, além da convocação dos sócios administradores para prestar esclarecimentos. O Ministério Público de São Paulo também abriu um inquérito civil para investigar a agência de viagens por dificultar o reembolso de viagens canceladas. A apuração se debruça sobre suposta prática abusiva da plataforma e foi deflagrada após o recebimento de informações sobre mais de 15 mil reclamações feitas ao Procon e ao Reclame Aqui sobre o reembolso e o cancelamento de passagens. A 123 Milhas afirmou que irá aguardar a notificação do Procon para se manifestar sobre a ação. E a seguir, espanholas decidem se unir contra a dirigente que não renuncia e diz que beijo na boca de jogadora foi dado com consenso. E ainda, brasileiro tem que se adaptar à nova mudança brusca de temperatura com frio depois de vários dias de calor.
O último final de semana de agosto tem avanço de frente fria e alerta para queda de temperatura. Ao todo, são 4 estados sob alerta amarelo, de perigo potencial para brusca queda de temperatura. Aquele inverno com cara de verão, com temperaturas batendo a casa dos 34 graus, aqui na Grande São Paulo deu uma trégua. E para os próximos dias, prepare guarda-chuva e o casaco. O veranico em meio ao inverno termina nesta sexta-feira, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, INMET. No início da noite deve ser registrada a menor temperatura do dia. Há condições de chuva até ao anoitecer, especialmente no litoral paulista, onde será frequente por vários dias consecutivos. É a chegada de uma frente fria. Essa frente fria vai trazer bastante chuva, principalmente no litoral, e com bastante nebulosidade. Então, isso já vai fazer com que a temperatura caia, pelo menos aí no leste de São Paulo. Agora, o que acontece? Atrás dessa frente fria tem um ar mais frio, ou seja, uma massa de ar mais frio. E isso vai fazer com que essas temperaturas realmente despenquem aí para o final de semana. Para esse sábado, domingo e segunda, a temperatura vai ficar muito baixa, principalmente aí no leste, onde a máxima para sábado e domingo, aí na capital, vai ficar em torno de 18 graus, talvez até 17 no domingo. E no restante do estado também a temperatura vai ter uma queda. O pessoal pensando em pegar uma praia, realmente nem o sol vai aparecer, só vai ficar frio e aquele chuvisco, a famosa garoa de São Paulo vai estar acontecendo lá no litoral. Os carioca também vão sentir muito frio, viu? Estão acostumados a pegar ali praia como foi pego essa semana, com temperatura lá na casa dos 37, 38 graus. A temperatura também vai cair lá em média 10, 12 graus, então eles também vão sentir muito frio para esse final de semana. Com o avanço das instabilidades, os ventos voltam a ganhar força no estado de São Paulo, com rajadas variando entre 40 e 65 km por hora. Em áreas mais próximas do Paraná e nas regiões de Itapetininga e Sorocaba, as rajadas podem chegar a 70 km. Acumulado, realmente, ela pode passar aí dos 40 milímetros, né? Principalmente ali no litoral. Eu diria que mais litoral norte, talvez até ali em Bertioga, mais ali para o centro, para o litoral centro aí de São Paulo. Então, ali é que pode receber um pouco mais, assim, volumes maiores de chuva. Até segunda ou terça-feira, esse frio ainda permanece, mas depois já começa a se elevar a temperatura novamente, começando já pelo interior de São Paulo. Além de São Paulo, outros 3 estados estão em alerta amarelo para rajadas de vento, baixas temperaturas e chuva: Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. O calor fora de época do mês de agosto está fazendo com que o comércio viva um momento diferente nas vendas. As roupas de frio, tradicionalmente vendidas durante o inverno, estão totalmente encalhadas nas lojas. Já os itens procurados pelo consumidor são aqueles que fazem aliviar as altas temperaturas. O comércio registrou alta nas vendas de itens como ventilador e ar-condicionado na última semana. O motivo são as temperaturas altíssimas que atingiram o país ao longo deste mês. Nesta semana, por exemplo, partes do Centro-Oeste e do Nordeste tiveram máxima de 40 graus. Além do Rio de Janeiro e em São Paulo, elas chegaram a 34 graus. Com os termômetros disparando, até o carro virou opção para se refrescar. Mas as vendas de ar-condicionado estão a todo vapor. Dados da Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos mostraram que no primeiro semestre deste ano, em todo o país, a venda dos aparelhos de ar-condicionado subiu 16%, comparado com o mesmo período do ano passado. Para quem vende roupas, no entanto, o momento é de certa dificuldade. Sem frio, o que resta é fazer promoções ou vender outros produtos direcionados para o calor. O incêndio florestal na Grécia está sendo apontado o maior dos últimos anos na União Europeia. Até agora foram registradas 21 mortes. O país enfrenta hoje o 7º dia consecutivo de chamas e os bombeiros tentam acabar com mais 500 focos de incêndio.
Um deles começou perto da cidade de Alexandrópolis e já queimou 72 mil hectares. Mais de 15 mil pessoas tiveram que ser retiradas da região. Embora os incêndios florestais na Grécia sejam comuns no verão, o governo do país afirmou que a destruição deste ano é um caso à parte. Foi uma combinação de seca, ventos fortes e altas temperaturas que criaram as condições ideais para uma queima dessa grandeza. E para piorar, pelo menos 3 focos foram causados por um homem de 45 anos. A polícia encontrou em sua casa diversos gravetos, uma tocha e agulhas de pinheiro. Ele foi preso. Até o fim desse século, estima-se que mais de 1 bilhão de vacas do planeta possam sofrer de estresse térmico se o aquecimento global continuar inabalável, ameaçando a sua fertilidade, produção de leite e vidas. De cada 10 vacas em todo o planeta, quase 8 já apresentam temperaturas corporais excessivamente altas, taxas de respiração aceleradas, cabeças abaixadas e respiração ofegantes, sintomas associados ao estresse térmico severo. Em climas tropicais, 20% dos bovinos apresentam esses sintomas durante todo o ano. É previsto que esses números aumentem se a pecuária continuar a se expandir nas bacias da Amazônia e do Congo, onde as temperaturas estão em vias de subir mais rapidamente do que a média global, de acordo com uma pesquisa publicada em agosto na revista Cartas de Pesquisa Ambiental. Se as emissões de gases com efeito estufa que provocam o aquecimento climático continuarem subindo, o estudo prevê que o estresse térmico se tornará um problema durante todo o ano no Brasil, no sul da África, no norte da Índia, no norte da Austrália e na América Central até 2100. O estudo concluiu que, no pior cenário, a criação de gado quase duplicará na Ásia e na América Latina e aumentará mais de 4 vezes na África. As projeções dos cientistas indicam que as vias de desenvolvimento que aumentam o número de gado na Índia e expandem a produção de gado na bacia do Congo e na Amazônia peruana e brasileira poderão expor mais de 537 milhões de cabeças de gado a condições de estresse térmico até 2090. Em comparação com o número de bovinos de 2010. Se os gases com efeito estufa forem suficientemente controlados, principalmente através da redução da utilização de combustíveis fósseis e da limitação da expansão da pecuária, o número de vacas que sofrem poderá ser reduzido para a metade na Ásia e em 4/5 na África. Os pecuaristas comerciais podem perder muito dinheiro com o estresse térmico. Somente nos Estados Unidos o problema já custa até 1 bilhão e 700 milhões de dólares anualmente. Mas esses criadores geralmente têm seguros, boas relações com os bancos e a capacidade de recorrer a empréstimos para os ajudar a recuperar de perdas relacionadas com o calor, disse um dos pesquisadores. O presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luís Rubiales, disse que não vai se demitir do cargo e ainda declarou que o beijo que deu na jogadora Jenny Hermoso no último domingo foi muito consentido. É uma história que não está descendo para as jogadoras, né, Beatriz? É verdade. Elas se revoltaram até. Após a declaração de Rubiales, as jogadoras campeãs do mundo publicaram uma carta para informar que não entrarão em campo enquanto Rubiales permanecer no cargo. Durante esta sexta-feira, diversos nomes importantes do futebol e clubes espanhóis saíram em defesa de Hermoso. Toda a imprensa e os dirigentes presentes na Assembleia Geral Extraordinária da Real Federação Espanhola de Futebol esperavam que Luís Rubiales iria renunciar ao cargo após o beijo dado durante a celebração do título da Copa do Mundo Feminina. Mas a postura do presidente da federação foi exatamente ao contrário. Rubiales afirmou que não existe a possibilidade de pedir demissão do cargo e ainda disse que perguntou para Hermoso se poderia beijá-la. Após o discurso, a jogadora Jenny Hermoso desmentiu Rubiales e disse que nunca consentiu para que ele a beijasse, ao contrário do que o dirigente disse no seu discurso. A postura de Luís Rubiales não agradou o governo da Espanha, que vai dar início ao processo para suspender o presidente. Na Espanha, a Federação Espanhola de Futebol é subordinada ao Ministério dos Esportes,
portanto, o governo pode interferir em algumas circunstâncias. Após o pronunciamento de Rubiales, as jogadoras campeãs do mundo pela Espanha e outras jogadoras do futebol espanhol, entre elas Jenny Hermoso, publicaram uma carta para mostrar indignação à condução do episódio envolvendo o beijo e prometeram não atender mais às convocações enquanto os dirigentes atuais permanecerem no cargo. Durante toda a tarde desta sexta-feira, diversos nomes do futebol espanhol e clubes do futebol prestaram apoio a Hermoso e criticaram a Federação Espanhola. Iker Casillas, campeão do mundo com a seleção espanhola masculina em 2010, admitiu ter sentido vergonha alheia. Já Alexia Putellas, melhor jogadora do mundo e integrante da seleção campeã na Copa do Mundo deste ano, postou apoio a Hermoso e criticou a postura do dirigente. O Barcelona, clube que Hermoso defende, também fez uma publicação e destacou que considera as ações do presidente totalmente impróprias e infelizes durante a celebração da Copa do Mundo. Um estudo da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, apontou que mais de um terço dos brasileiros adultos com 50 anos ou mais apresenta sintomas depressivos. E para cuidar do problema, fé e ciência têm sido utilizadas em conjunto. Os pesquisadores da Unicamp ouviram quase 8.000 pessoas no país e também constataram que 16% dos entrevistados sentem solidão. Além disso, a depressão é 4 vezes mais comum entre os idosos, que relatam sempre se sentirem solitários. Já para aqueles mais velhos que moram sozinhos, esse risco dobra. Quem mais sofre de depressão são as mulheres nesta faixa etária. Outros fatores de risco são as sensações de má qualidade do sono e a autoavaliação ruim da saúde como um todo. Esse era o caso da Deonice e da Idália. Antes eu passava a noite inteira andando. Tinha vezes que eu sentia pânico mesmo, sabe, assim, uma coisa me embaraçando, mas eu não desisti. Tive mesmo o especialista, depois devagar eu fui entrando assim, entendimento do Senhor, e olha, hoje eu estou muito bem. O doutor em psicologia Jacob Pinheiro Goldberg fala dos preconceitos existentes na sociedade que contribuem para a maior incidência da doença na população acima dos 50 anos. O fato do indivíduo ter mais idade significa que ele tem algumas limitações, mas, de outra parte, ele tem outros requisitos, inclusive da experiência, do conhecimento e assim por diante, que contrabalançam socialmente. É só a ignorância e o medo que muitas vezes sobrecarrega essa condição da senectude, da velhice. E qual é o medo? A ideia de que quando o indivíduo vai envelhecendo, por uma lei natural, ele vai se aproximando da morte. Fé e psicologia andam lado a lado para curar as pessoas da depressão. O pastor Jaime de Amorim Campos, da Igreja Internacional da Graça de Deus, defende o tratamento especializado da doença, mas sempre com o apoio da Palavra de Deus e da ação transformadora do Senhor Jesus. Geralmente a depressão, ela vem acompanhada de ataque de pânico, ataque de ansiedade e conflito na mente, confusão nos pensamentos. E essa população tem que se adequar à realidade da vida e começam a ficar isolados, muita coisa, começam a morar sozinhos, mas não é só isso, não. Tem gente que está cercada de pessoas e está com depressão. Eu vejo que atrás disso sempre há um cunho espiritual. Jesus falou, atrás de tudo aquilo que mata, rouba e destrói, a uma ação do diabo, direto ou indireto. E quando nós recebemos Jesus, a própria vida de Deus vem em nós. Mas essa vida se manifesta em nós à medida que assumimos a palavra de Deus. É o que a pessoa tem que fazer. Além de procurar socorro, entenda, normal, isso não somos contra, pelo contrário, ela pode ter, deve ter acompanhamento de um profissional e, principalmente, o auxílio do Espírito Santo. A pessoa fazer das palavras de Deus as suas palavras. O próprio pastor Jaime já passou pelo problema e conseguiu superá-lo com ajuda psicológica e espiritual. Eu conheci a Cristo por causa de uma depressão. Eu vinha do alcoolismo, eu fui alcoólatra mesmo, mas eu comecei a ter a abstinência, eu não conseguia beber, mas sentia a falta, e me dava pânico, né? Por outro lado, a ciência não se opõe à crença no poder divino de cura e vê com bons olhos o apoio espiritual durante o tratamento. Lembra o que é que Deus disse para Abraão?
Quando Abraão estava lá na faixa, sei lá, entre 90 e 100 anos, e Deus disse, Lechá, vai-te. Ele estava dizendo, sai de você mesmo, sai da sua condição de autolimitação. Viva a vida com intensidade. A vida não é cronológica. A vida é espiritual. A vida depende do vigor da alma. Deus é um velho de barba branca. E você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Seja amigo dele e você jamais sentirá a solidão. Você tem o melhor amigo do mundo. E ele é seu amigo. Unindo fé e cuidados adequados, Maria Nilce, Deonice e Dália se libertaram da depressão. Vinha buscar oração e fui curada. Não tenho mais isso, durmo a noite inteira. Não dá para viver e eu não vivo sem Jesus. Ele é tudo para mim. Graças ao bom Deus, encontrei aqui ótimas pessoas que oraram por mim, me ajudaram, me fortaleceram espiritualmente e graças a Deus eu me senti fortalecida e me libertei dessa depressão. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite e fim de semana para você. Se cuida e até segunda. Boa noite, fique na paz. Tchau.